transportando a mercadoria mais cobiçada do país. O carregamento foi roubado no dia 6 de maio de 1998 a caminho do Paraná. E todas as aproximadamente 500 unidades dessa mercadoria foram levadas pelos bandidos. E não se tratava de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, cigarros, artigos de luxo ou roupas de grife, mas sim de ursinhos de pelúcia. Meu nome é Ed Lima e eu contarei a história de como os mamíferos Parmalat surgiram, tornaram-se uma febre e viraram um ícone cultural nos anos 90 em uma das maiores e mais caóticas campanhas de marketing da história do nosso país. O diretor de arte da agência publicitária DM9 Array ficou encantado. O ano era 1995 e em uma viagem aos Estados Unidos em busca de referências para os seus trabalhos publicitários, ele se deparou em uma livraria em Nova York com um livro contendo uma série de fotografias de crianças de 8 meses a 3 anos, fantasiadas de animais em extinção, em um trabalho feito pelo fotógrafo norte-americano Tom Arma para o Greenpeace. Array não sabia como e nem para qual campanha aquelas fotografias viriam a ser úteis, mas tinha certeza que dali poderia vir uma grande ideia. Foi somente quando, já de volta ao Brasil, com a DM9 responsável por desenvolver uma campanha para a multinacional de lácteos Parmalat, que Array percebeu que aquelas criancinhas fantasiadas poderiam cair como uma luva. E para convencer os seus colegas de trabalho disso, Ray adicionou àquelas fotografias caixas de leite longa-vida Parmalat, deixando elas expostas juntas de outros trabalhos realizados pelos demais publicitários da agência. Foi quando o presidente e fundador da agência, Nizam Gonais, ao se deparar com as fotografias das crianças fantasiadas com caixas de leite Parmalat, não pôde conter seu entusiasmo e proferir: "Porque nós somos mamíferos!" E assim foi definido pela DM9 qual deveria ser a próxima campanha publicitária da Parmalat. Mas se dentro da agência a aprovação daquela ideia foi absoluta, o mesmo não ocorreu por parte dos executivos da Parmalat. Eles, ao se depararem com aquelas fotografias de criancinhas fantasiadas, pareceram não gostar nada do que viram. O plano era fazer da Parmalat a Coca-Cola dos leites, e Calixto Tanzi sabia muito bem como alcançar esse objetivo. Em 1961, logo após saber do falecimento de seu pai, o jovem Calixto, então com 23 anos, se viu obrigado a largar a faculdade e assumir o comando da pequena empresa familiar de presuntos e massas de tomate, localizada na cidadezinha de Collecchio, pertencente à província de Parma, na Itália. 5 anos depois, a empresa, que agora havia mudado seu foco para a produção de leite pasteurizado, sendo renomeada como Parmalat, seria a pioneira de uma disrupção tecnológica que alteraria para sempre a forma como consumimos leite. A técnica chamada de ultrapasteurização ou ultra high temperature. Graças a essa técnica, o leite poderia ser armazenado por 6 meses, mesmo sem refrigeração. Fato esse que fez com que os leites UHT ficassem conhecidos aqui no Brasil como leites longa-vida. Isso fez com que as pessoas não precisassem mais irem às mercearias todas as manhãs para comprar seu saquinho de leite pasteurizado. Elas poderiam armazenar caixas e mais caixas Tetra Pak contendo seu leite Parmalat, indo consumindo seu estoque particular aos poucos. Tal inovação não trouxe apenas mais praticidade e economia para as famílias italianas, mas também uma vantagem competitiva gigantesca para a Parmalat em termos de produção e distribuição, que em pouco tempo já dominava de forma absoluta todo o comércio de leites da Itália, vendo seu faturamento saltar de 100 mil euros em 1962 para 3,1 milhões de euros em 1970. Na década seguinte, mais um salto vertiginoso. Em 1980, a empresa viu seu faturamento alcançar a marca de 149 milhões de euros, 47 vezes maior do que havia sido 10 anos antes. E em 1990, o faturamento foi de 568 milhões de euros, 182 vezes maior do que havia sido em 1970, 20 anos antes. Aliás, foi justamente no ano de 1990 que a empresa faria sua abertura de capital na Bolsa de Valores de Milão. E com o dinheiro advindo da venda de suas ações, a Parmalat deu início à sua expansão internacional, não só inaugurando operações em novos países como Estados Unidos, Rússia, Argentina, China e diversos outros,
como também aumentando sua participação de mercado através de novas aquisições em países nos quais a empresa já possuía operações, como foi o caso do Brasil. Mas caso você queira ser como a Coca-Cola, apenas ser uma multinacional amplamente dominante em seu setor não é o bastante. É necessário um investimento pesado em estratégias de marketing para divulgar sua marca e fazer com que ela esteja intimamente associada com a cultura e a vida das pessoas. Para todos os lugares que elas olhem, elas precisam ver a sua marca. E quando elas veem sua marca, elas saibam que não há nenhuma outra marca como aquela. É necessário que sua marca colonize não apenas as mesas e os refrigeradores de todas as famílias, mas como também colonize um bom pedaço de suas mentes. E para atingir esse objetivo, a Parmalat passou a usar especialmente o esporte como forma de divulgar e consolidar a sua marca. Em 1975, patrocinou os Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Val Gardena, na Itália. Já em 1977, a empresa começaria a patrocinar a equipe de Fórmula 1 Brabham, fundada por Jack Brabham, que viria a ser campeão pela mesma como piloto em 1966 e que teve em seu quadro de pilotos campeões mundiais como o austríaco Nick Lauda e o brasileiro Nelson Piquet, que seria bicampeão pela equipe nos anos de 1981 e 1983. Tais conquistas fizeram com que a Parmalat se autoproclamasse o leite dos campeões em suas divulgações publicitárias. Mas suas ações publicitárias esportivas se intensificaram a partir dos anos 90, ao decidir se focar no esporte mais popular e amado do planeta, o futebol, adotando como estratégia de marketing patrocínios e contratos de gestão e cogestão com diversas equipes tradicionais ao redor do globo, ajudando-as a formar verdadeiros esquadrões com seus poupudos aportes financeiros. Além da equipe do Parma, pertencente à província na qual se originou a empresa e que ela também carrega em seu nome, a Parmalat também estampou a camisa de diversos outros times, incluindo gigantes como Boca Juniors, Peñarol, Olympique de Marselha, Benfica, Real Madrid e, claro, o maior de todos, quando surge o alviverde imponente. Desculpa, eu tinha que mandar essa. Desculpa. A ideia era criar uma forte associação entre a marca e seu consumo, com os ideais da conquista, da força, do vigor, da saúde e da virilidade. Talvez seja por isso que os executivos da empresa não puderam deixar de torcer o nariz quando o pessoal da agência DM9 apresentou a eles aquela campanha publicitária feita com criancinhas fantasiadas, voltadas especialmente ao público feminino. Era o inverso de toda a estratégia de marketing que a empresa vinha adotando há décadas. Os executivos da Parmalat se mostravam irredutíveis a adotar aquela campanha e o pessoal da DM9 não sabia o que fazer para convencê-los de que a campanha tinha grandes chances de sucesso. No dia 12 de maio de 1996, Dia das Mães, milhares de leitores de jornais de todo o Brasil, ao irem se informar sobre os acontecimentos mais recentes, se depararam com um enorme anúncio de página inteira naquela edição. O mesmo ocorreu com os leitores de revista nos dias seguintes. O anúncio em questão exibia uma criancinha fantasiada de leão segurando uma caixa de leite Parmalat e na parte inferior do anúncio os dizeres: Leite Parmalat, porque nós somos mamíferos. Ou melhor, podia ser que o anúncio exibisse uma criancinha fantasiada de leão, mas poderia ser também que exibisse uma criança fantasiada de vaquinha, ou então de foca, ou quem sabe de bezerro. No total, eram 12 tipos diferentes de anúncios, cada um deles exibindo um mamífero diferente. As pessoas se apaixonaram tanto por aqueles anúncios que passaram a recortar as suas próprias revistas e colecioná-los. O pessoal da DM9 tinha razão ao mostrar os resultados muito acima da média obtido pela campanha dos mamíferos ainda na fase de pesquisa. Os executivos da Parmalat, enfim, cederam e autorizaram aquela campanha de Dia das Mães que remetia àquilo que elas mais amavam nesse mundo: os seus pequenos e as suas pequenas. Finalmente convencida do acerto ao apostar na campanha, a Parmalat decidiu partir com tudo para o ataque para marcar aquele que seria o seu gol de placa. O golaço, exibido e reexibido em diversos canais de televisão, visto por milhões de brasileiros, não foi marcado por Rivaldo, Djalminha, Miller, Luizão, nem por qualquer outro jogador do esquadrão palmeirense comandado por Vanderlei Luxemburgo, responsável por marcar 102 gols no Campeonato Paulista daquele ano, mas sim por um bando de publicitários e um grupo de 12 crianças fantasiadas. O elefante é fã de Parmalat.
São muitas as características que fizeram dessa propaganda uma das mais marcantes da história da publicidade brasileira. O jingle, a espontaneidade das crianças trajando suas fantasias, segurando seus copos de leite, fazendo caretas, dando piruetas e, claro, a icônica fala da Gambazinha ao oferecer um copo de leite ao gatinho. Tudo isso fez com que, quando a propaganda passou a ser vinculada nos televisores de todo o país, o Brasil fosse tomado por uma onda de ocitocina, de forma como nunca havia sido antes, tamanho o sentimento de fofura provocado por ela. Depois dessa propaganda, os mamíferos da Parmalat se tornaram uma espécie de meme cultural. Mães e pais queriam ver seus filhos fantasiados como mamíferos. A propaganda passou a ser alvo de paródias, como a que foi feita pelo Cacete Planeta. Os pequenos mamíferos originais foram até convidados a participar do programa do saudoso Gugu, além de em uma outra campanha publicitária contracenarem com o melhor e mais badalado jogador da época, o até então 2 vezes melhor do mundo pela FIFA, Ronaldinho. Mas o ápice dos mamíferos viria mesmo no final do ano de 1997, quando a Parmalat decidiu dobrar a aposta e alçar voos ainda maiores com a campanha. Mal sabia ela que seria necessário muito, mas muitos voos a mais. Inicialmente, a publicidade da Parmalat se direcionava muito mais ao sexo masculino, através do patrocínio a equipes de futebol. Agora, por conta da campanha dos mamíferos, passava também a alcançar as mulheres, principalmente aquelas que eram mães e avós. Mas ainda faltava atingir um público valioso, que era dominado pela sua grande rival Nestlé e sua gama de produtos, como seu Leite Ninho, e que é também o mais suscetível e cobiçado pelas campanhas publicitárias, as crianças. Agora, a Parmalat iria aderir a uma estratégia muito adotada pelas marcas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, para turbinar as suas vendas: a distribuição de brindes. Surgia assim, em novembro de 1997, os mamíferos de pelúcia Parmalat. Ao acumular 20 códigos de barras de qualquer produto Parmalat e com mais R$8, um pouco mais de R$37 na cotação atual, ao se dirigir até um ponto de troca, você poderia obter qualquer um dos 12 modelos diferentes de pelúcia. E eram eles vaca, cachorro, porco, gato, macaco, ovelha, leão, leopardo, elefante, rinoceronte, foca e urso panda. 1,5 milhão de pelúcias que possuíam uma qualidade muito superior às que eram vendidas no país na época, foram encomendadas e importadas diretamente da China pela empresa, para serem distribuídas nos 3 meses de duração da campanha. Mais do que aumentar as vendas, a ideia dos executivos da Parmalat era fidelizar ainda mais os consumidores com a marca, que graças à propaganda televisiva dos mamíferos já havia se tornado uma das marcas mais famosas do Brasil. Imagine o quão apaixonados os brasileiros se tornariam pela marca, em especial as crianças, que possuiriam ainda muitos anos como consumidoras, ao associarem a Parmalat a paixão que sentiriam pelos seus novos bichinhos de pelúcia, melhores do que qualquer outro que haviam tido. Se as pessoas já quiseram colecionar os mamíferos enquanto eles ainda eram anúncios de revista, imagine quando eles se tornarem pelúcias de excelente qualidade. A procura pelos mamíferos foi gigantesca em todas as regiões do Brasil, muito maior do que os executivos da Parmalat poderiam supor que seria. E em 30 dias antes da previsão de término da campanha, todas as 1,5 milhão de pelúcias já haviam sido distribuídas. Agora, pensem no quão frustradas ficaram as crianças, assim como também alguns adolescentes e adultos, ao saberem que não teriam mais bichinhos de pelúcias novos para a coleção deles. Pensem no quão chateadas ficaram aquelas que não conseguiram um bichinho sequer. Pensem no quão irados ficaram os pais ao terem que suportar as lamentações e birras dos seus filhos. Pensem no quão sobrecarregado ficou o saque da Parmalat, recebendo inúmeras ligações expressando súplicas e insatisfações com a campanha. Pensem no quão desesperados ficaram os executivos da Parmalat ao verem o tiro sair pela culatra. Uma campanha que era para atrair a paixão de seus consumidores, atraindo raiva e descontentamento contra a marca. Isso era terrível, catastrófico para a empresa. Os executivos sabiam que não podiam deixar a campanha finalizar dessa forma. Eles não iriam sair derrotados nessa batalha, não iriam recuar um só centímetro. Os mamíferos de pelúcia iriam retornar. Só que agora a Parmalat estava preparada para a guerra.
foram recrutadas 1.028 pessoas, entre funcionários internos e terceirizados. 2 fábricas chinesas foram dedicadas exclusivamente à produção. 26 centros de distribuição foram estrategicamente espalhados pelo território nacional, 11 deles equipados com computadores com sistemas integrados de controle de estoque. 265 postos de venda seriam devidamente abastecidos. 2 serviços com 30 linhas de atendimento foram estabelecidos. 6 aviões de carga, sendo 2 Antonov e 4 Jumbos, foram fretados. Pelo mar, o navio prestaria reforço. E por fim, a empresa contaria em seu arsenal com mais 9 novos tipos diferentes de pelúcia. Girafa, leão marinho, gambá, coelho, gorila, búfalo, zebra, urso polar e onça. Seriam 21 no total. Iria começar a Operação Pelúcia. No dia 5 de maio de 1998, muitos milhares de adultos, jovens e crianças se amontoavam ao redor dos diversos pontos de vendas espalhados pelo Brasil. Se empurravam, berravam, apontavam, gesticulavam. Os atendentes trabalhavam incessantemente para atender a todos eles, conferindo códigos de barras, registrando pagamentos, entregando pelúcias, entregando muitas pelúcias. Ao final daquele longo dia, o total de aproximadamente 500 mil pelúcias haviam sido distribuídas em todo o país. No dia seguinte, surgem notícias de que um carregamento com aproximadamente 500 pelúcias havia sido roubado a caminho do Paraná. Mas não havia tempo para lamentações, seria mais um dia frenético de milhares de entregas a serem feitas. E viria a ser assim durante muitos dias. Nas filas imensas, adultos, adolescentes e crianças. No entorno, cambistas assediando. Atendentes trabalhando arduamente, tanto nos postos físicos como no saque. Caminhões e furgões cruzando cidades e estados para abastecer os postos de venda. Aviões de carga atravessando continentes para trazer centenas de milhares de unidades de pelúcia o mais depressa possível. Um navio cruzando oceanos, trazendo mais outras milhões de unidades. Do outro lado do mundo, chineses trabalhavam extenuadamente para dar conta de produzir todas aquelas milhões de pelúcias. Para brasileiros que queriam mais e mais, cada vez mais delas. Os executivos da Parmalat estavam convictos, não iriam decepcionar um cliente sequer. Iriam prorrogar a campanha o quanto fosse necessário. E a campanha, que tinha previsão inicial de terminar após 3 meses e acabou sendo prorrogada, foi prorrogada novamente. E de novo, e de novo. A campanha só encerraria no começo dos anos 2000, mais de 2 anos após seu início, tendo distribuído um total de 15 milhões de pelúcias. Até hoje, a maior distribuição de brindes já realizadas em nosso país. Só para vocês terem uma ideia, a Parmalat, uma empresa alimentícia, foi durante a época da campanha responsável por possuir 55% do market share, ou fatia de mercado, das pelúcias no Brasil. Isto é, de todas as pelúcias vendidas no país na época, mais da metade foram vendidas pela Parmalat. Muito provavelmente, se você foi uma criança nascida nos anos 90, você deve ter tido ao menos uma dessas 15 milhões de pelúcias que foram distribuídas. Eu tinha um urso polar, inclusive. Mas por que a febre dos mamíferos foi tão grande? Porque não só crianças, mas também adolescentes e adultos ficaram tão obcecados para obterem as pelúcias. As ciências comportamentais podem nos ajudar a entender esse fenômeno, a começar pelo efeito de mera exposição. Também conhecido como o princípio da familiaridade, se trata de um viés cognitivo que nos faz preferir aquilo que já nos é familiar. Antes da campanha dos mamíferos de pelúcia ter início, os brasileiros passaram quase 2 anos sendo frequentemente expostos às propagandas das crianças fantasiadas de mamíferos, tanto na mídia televisiva quanto na impressa, sem falar nas aparições em diversos programas de TV, de forma com que muitos já estivessem apaixonados pelos mamíferos antes mesmo de poderem ter sua versão de pelúcia. Isso explicaria porque os mamíferos de pelúcia da Parmalat foram um fenômeno estrondoso entre os brasileiros, mas os amigos da natureza do Guaraná Antártica, lançados pouco tempo depois, e que inclusive chegaram até a ser distribuídos no McDonald's, não chegaram nem perto de causar a mesma repercussão, ainda que as pelúcias também fossem de excelente qualidade. Até porque essas pelúcias não foram massivamente expostas ao público através da publicidade, como ocorreu com os mamíferos. O segundo motivo que podemos elencar aqui tem a ver com a nossa tendência ao comportamento de manada, isto é, a fazer algo porque simplesmente outras pessoas como nós estão fazendo. Sejam crianças vendo aqueles seus coleguinhas que já tinham os mamíferos, sejam adolescentes ou adultos vendo que seus familiares, amigos ou vizinhos estão todos indo atrás das pelúcias. Seria muito difícil para qualquer pessoa na época resistir ao desejo de querer
ter também uma daquelas pelúcias. O terceiro motivo que podemos pôr tem a ver com o nosso viés de escassez, isto é, a tendência que temos de supervalorizar aquilo que percebemos como sendo escasso. E podemos ver que durante a campanha, esse viés agiu sobre as pessoas de diversas maneiras. Primeiro, porque havia uma escassez de pelúcias daquela qualidade sendo vendidas no Brasil na época. Segundo, porque a partir do momento em que algumas das pelúcias se tornaram mais difíceis de serem encontradas do que outras, essas acabaram se tornando as mais cobiçadas, como foi o caso da vaca na primeira leva. A empresa havia encomendado poucas porque, em pesquisas com consumidores antes do lançamento, ela havia sido favorita de apenas 4% desses consumidores. E terceiro, porque a partir do momento em que se esgotaram os estoques durante a primeira fase da campanha, a escassez percebida fez com que muitas pessoas ficassem temerosas de que elas pudessem voltar a se esgotar a qualquer momento, e essas pessoas ficassem sem as pelúcias que mais desejavam. O que já abre espaço para falarmos do quarto viés cognitivo que influenciou o comportamento dos consumidores durante a campanha: a aversão a perdas. Este viés faz com que sintamos a dor da perda de forma muito mais intensa do que o prazer do ganho. O medo de que as pelúcias se esgotassem ou que a campanha encerrasse a qualquer momento fez com que muitas pessoas fossem atrás e obtivessem o máximo de pelúcias que pudessem conseguir. E claro, por último, nossa tendência é estarmos alinhados com o princípio da consistência, mas especialmente nesse caso, através do efeito Ovsiankina, como é chamado na psicologia, a nossa inclinação a prosseguir com a realização de tarefas que ainda estejam inacabadas, uma vez que elas tenham sido iniciadas. Foi assim que os consumidores, uma vez que tivessem 4, 5, 6, 10, 12, 15 rótulos, iriam em busca dos restantes até conseguirem os 20 necessários para a troca por uma pelúcia. E uma vez que eles tivessem uma pelúcia, eles iriam querer ir atrás de mais uma, e depois de mais outra, e de mais outra, e ao ter algumas pelúcias, eles iriam querer ir atrás de todas as 21. Comportamento este que inclusive foi notado pela diretora de marketing da Parmalat na época, Vânia Machado, conforme é possível constatar em matérias desse período. Mas apesar de todas as dificuldades e de todo o custo que a campanha teve para a empresa, tanto em termos financeiros quanto dos demais recursos, podemos dizer que a Parmalat foi muito bem sucedida com a campanha dos mamíferos, já que ela conseguiu tanto aumentar sua penetração de mercado, como também sua fidelização, isto é, mais pessoas compravam Parmalat, e das que compravam, mais pessoas preferiam Parmalat. Durante esses um pouco mais de 2 anos de duração da campanha, a empresa viu seu faturamento aumentar em 20%, algo raro de ser conquistado em tão pouco tempo por uma empresa de grande porte já consolidada. Mas mais do que isso, durante a campanha dos mamíferos e muitos anos depois, a Parmalat se tornou a líder na categoria lácteos no ranking Top of Mind, organizado pelo Datafolha, em que os entrevistados devem dizer qual a marca que primeiro vem à mente ao ouvirem a palavra leite, tomando a liderança do Leite Ninho, da rival Nestlé. De norte a sul, de leste a oeste, homens e mulheres, adultos e crianças, a Parmalat não havia conquistado apenas a mente, mas também os corações dos brasileiros. Lembrada e querida, ela havia finalmente obtido o reconhecimento de ser a Coca-Cola dos leites, como era desde o início o plano do seu fundador e presidente, Calixto Tanzi. Mas de repente, tudo deu errado. Acusado de fraude e apropriação indébita de fundos, o fundador da Parmalat e até pouco tempo atrás, o todo-poderoso dentro da companhia, Calixto Tanzi, o próprio, foi preso na noite do dia 27 de dezembro de 2003 em Milão, na Itália. A prisão foi um dos desdobramentos da descoberta, dias antes, de documentos que comprovavam fraudes nos balanços financeiros da sede da empresa, que inflava artificialmente seu faturamento e mascarava os constantes prejuízos em suas filiais na América do Sul e China, através de operações financeiras fraudulentas nas Ilhas Caimã. E obviamente, com o fim do doping financeiro que permitiu a aquisição de inúmeras empresas, jogadores de futebol e, claro, bichinhos de pelúcia, a filial brasileira, uma das maiores da companhia, foi criticamente afetada. A Parmalat, que na categoria de leites longa-vida chegou a deter 14,4% da fatia de mercado no início de 2003, viu no final daquele mesmo ano sua fatia de mercado despencar para 10,5%.
E após o estouro da crise com a descoberta das fraudes, o percentual chegou no início de janeiro a 8,7%, segundo dados da AC Nielsen. Cada ponto percentual equivalia na época a 4.782 litros de leite, ou seja, dezenas de milhares de litros de leite a menos sendo vendidos pela empresa. Isso se deve, entre outros motivos, a quase uma centena de fornecedores da empresa entrarem com pedido de falência, após a Parmalat não poder honrar com o pagamento de suas dívidas, depois da secagem da fonte de financiamento vinda da matriz. Com menos fornecedores, menos leite sendo produzido, e com menos leite sendo produzido, menos vendas. Para evitar seguir o mesmo rumo de seus fornecedores, a filial brasileira entrou em recuperação judicial. Já em junho de 2006, foi vendida para o fundo Laep por 120 milhões de reais. E no ano de 2010, seu controle passou ao conglomerado LBR SA, que no ano de 2013 também entrou em recuperação judicial. A aquisição da LBR, então controladora da marca Parmalat, viria a ser realizada pela francesa Lactalis em 2015. Que ainda detém o controle da marca em nível global até os dias de hoje. Já Calixto Tanzi, o fundador da Parmalat, teve no dia 27 de setembro de 2004 o direito de responder em liberdade aos inúmeros processos nos quais era réu. Em 18 de dezembro de 2008, foi condenado a 10 anos de prisão por abuso de informação privilegiada. E em 9 de dezembro de 2010, a 18 anos de prisão por falência fraudulenta. Apelações nos anos seguintes garantiram uma pequena redução na pena e sua conversão em prisão domiciliar. Durante a época dos julgamentos, sua coleção de arte particular, avaliada em aproximadamente 100 milhões de euros, que continha quadros de autoria de nomes como Picasso, Van Gogh e Monet, foi apreendida pela justiça italiana, e seus títulos de cavaleiros entregues por autoridades italianas foram revogados. Sem títulos, sem obras de arte, sem liberdade, sem prestígio e sem o império do leite, do qual foi responsável por construir e também destruir, o propagador do leite longa-vida viu sua vida longa encerrar-se em 1º de janeiro de 2022, aos 83 anos, devido a complicações de uma infecção pulmonar. Mesmo durante os seus anos de crise, a Parmalat ainda possuía um ativo valiosíssimo, o único que parecia capaz de ainda sustentar a empresa: a lembrança e o afeto dos consumidores pela campanha dos mamíferos. A marca manteve a liderança do ranking Top of Mind na categoria leite anos após o fim da campanha. Isto é, a Parmalat seguia sendo a mais lembrada mesmo nos anos de crise, de baixa nas vendas e sem inserções publicitárias, e segue até hoje sendo uma das mais lembradas da categoria, principalmente por parte dos consumidores que vivenciaram a campanha, ainda que essa lembrança não se reflita na participação de mercado há muito tempo, já que a presença nas prateleiras não é nem próxima da que já foi um dia. Esse é o poder de uma campanha marcante. E das poucas vezes que a Parmalat voltou a fazer campanhas publicitárias, ela soube tirar proveito do ativo intangível que possuía, isto é, os seus mamíferos. Destaque para a propaganda veiculada em 2007, que para fazer a divulgação de sua nova linha de produtos premium, mostrava os mamíferos crescidos, com dificuldades para vestir suas antigas fantasias, fazendo um excelente uso da nostalgia, uma das ferramentas mais poderosas do marketing para despertar fortes memórias associativas e turbinar as vendas. Além dela, uma campanha veiculada em 2015 praticamente reproduzia o mesmo conceito da campanha original, lançada aproximadamente 20 anos antes, com criancinhas fantasiadas de mamíferos, com a diferença de adicionar alguns animais da fauna brasileira. Em suma, a Parmalat é um raro exemplo de uma companhia que conseguiu construir uma marca de muito valor em pouquíssimo tempo, mas cujo valor empresarial caminhou na direção oposta. A marca possuía na mente dos consumidores tanto associações de força, vigor, qualidade e competência devido ao próprio tamanho da companhia e a de seus patrocínios a equipes que ela tornou vencedoras, como também suscitava os ideais de afeto, amor, cuidado e carinho devido ao sucesso estrondoso da campanha dos mamíferos. Era reconhecida e amada em praticamente todos os cantos do Brasil, por pessoas de todos os sexos e idades. Toda a soma de experiências e associações positivas que uma marca desperta na mente de seus consumidores é o que no marketing chamamos de brand equity. Quanto mais fortes e enraizadas forem essas experiências e associações positivas, e quanto maior o número de consumidores em que elas estiverem presentes, maior o brand equity da marca, pois isso significa que os consumidores estão dispostos a pagar mais caro por seus produtos e a comprá-los recorrentemente,
por verem valor neles. É por isso que o Brand Equity é algo tão importante. Foram as vantagens da produção e da distribuição que tornaram a Parmalat a maior empresa de lácteos do mundo. E foi justamente a sua deficiência produtiva e distributiva nos prolongados anos de crise que impediram a empresa de usufruir de todo o brand equity que suas campanhas de marketing ajudaram a construir. Por mais que a Parmalat fosse a primeira opção na intenção de compra dos consumidores ao irem ao supermercado, eles não teriam dificuldades em colocar em seus carrinhos produtos de seus concorrentes, se não vissem os produtos Parmalat expostos nas prateleiras. Ainda mais se tratando do seu principal produto, o leite, que possui baixíssima diferenciação entre as marcas, e cujo sabor pode ser alterado por adoçantes ou achocolatados. É por isso que é tão importante estar no topo da consideração dos consumidores no momento da compra. E igualmente importante é estar massivamente disponível nas prateleiras dos supermercados para que essa compra de fato ocorra, algo que a Parmalat falhou em manter após a crise. Quando uma marca se torna a favorita de seus consumidores, aquela que consegue conquistar seus corações, tudo fica mais fácil. Como uma boa parceira romântica, ela só precisa estar frequentemente presente aos olhos do seu amado consumidor, para que ele jamais esqueça a quem ele deve sua lealdade. Na televisão, nas revistas, nas prateleiras, nas geladeiras, no café da manhã, na hora de dormir ao abraçar seu ursinho de pelúcia. A escalada ao topo da preferência dos consumidores é árdua e demorada. Requer paciência, recursos e estratégia, e o uso correto das ferramentas corretas. A grande maioria das marcas jamais conquistará esse feito. Já a Parmalat chegou até lá mais rapidamente do que qualquer outra, se valendo das melhores ferramentas que o dinheiro pôde comprar. Mas a estratégia possuía diversos riscos e irregularidades. E foi esse mesmo dinheiro que a levou ao topo, o grande responsável por fazer ela despencar em direção à ruína de forma acelerada, e cuja queda só não teve um final ainda mais trágico porque havia 15 milhões de mamíferos de pelúcia para amortecer o impacto. E finalmente chegamos ao encerramento desse vídeo sobre a Parmalat e seus mamíferos. Foram horas e mais horas de pesquisa, leitura, escrita, gravação e edição para poder trazer a vocês esse vídeo. Acha que ele merece o like, sim ou não? E se você não quiser perder a oportunidade de aprender mais sobre inovação, marketing e ciência do comportamento, com uma pitada da boa e nova criatividade, é só se inscrever nesse canal e aguardar o que vem por aí. E aqui eu me despeço, desejo de sucesso e aguardo o regresso.